Boa noite a todos vocês. Que a paz e a luz do nosso querido e digníssimo Jesus esteja aqui conosco neste momento, nos envolvendo, elevando as nossas mentes e os nossos corações, para que a gente saia desta casa bendita muito melhores do que nós quando a gente chegou. O meu nome é Rogério, eu sou voluntário do Centro Espírita Redentor e também do Centro Espírita Estrela da Manhã, da Aliança Espírita Evangélica de Santo André. É com imensa satisfação e carinho que estou aqui para compartilhar o Evangelho e dar um recadinho primeiramente. Comunicando a todos que aos sábados, que começou no dia 24 de junho próximo, que o Centro Espírita aqui, Edgar Armon, está tendo preleção, está abrindo aos sábados. Tudo bem? Então quem tiver também vontade de vir, chamar parentes, amigos, vai ser muito bem-vindo. Tá ok? E o horário da abertura da casa é às 18h30 na parte da noite. E o início da preleção evangélica é às 19 horas. Tá certo? E após o encerramento da preleção, será aplicado o passe coletivo em todos que estiverem aqui. Tá bom? Então, a gente vai nesse momento agora, aquietando o nosso coração, serenando a mente, deixando para o lado de fora tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos incomoda em nossa vida diária, e vamos voltando para este momento único, verdadeiro, que é só nosso. E assim, nós possamos aqui nos elevar perante ao Pai Celestial, ao Pai da vida, dentro dessa nossa subida vibratória. E primeiramente a gente agradece com amor, com carinho, o nosso mentor individual, aquele que está sempre conosco, nos protegendo, nos intuindo, direcionando a nós as situações mais acertadas em nossa vida, para que a gente possa crescer espiritualmente. E nós vamos pedindo a este amigo querido que esteja conosco agora nesta prece. E nós vamos subindo um pouco mais e nós vamos nos envolvendo com a figura meiga, afável, doce da nossa mãezinha querida, nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré. E esta mãe querida nos olha com o seu olhar de amor incondicional que tem por nós, e ela nos cobre com seu manto de luz, e assim ela nos pega por nossas mãos, como criancinhas que somos, e vai nos levar até a presença do nosso mestre amado querido, o Rabi da Galileia. E nós vamos percorrendo por um caminho, e esse caminho nós vamos vendo uma natureza bastante exuberante, uma relva, e nós vamos aspirando dessa natureza, um ar que vai enchendo os nossos pulmões, e vai nos aliviando de todas as nossas dores, e vai revestindo todo o nosso sistema imunológico. E nós vamos ficando bem tranquilos, bem calmos, até mais adiante chegar diante do nosso mestre querido, Jesus de Nazaré. E nós vamos ele aproximando dele, e ele com um sorriso largo, ele nos diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, aflitos, doentes do corpo e da alma, que eu vos aliviarei. Eu vos dou a minha paz,
eu deixo a minha paz com vocês. Ó Mestre querido, nós te agradecemos por esta carta maravilhosa do teu Evangelho, que nos faz sempre exercitar a lei do amor, do arrependimento, do perdão, que praticamente é a base do teu Evangelho. Nós te agradecemos por este momento bendito e único de estarmos reunidos em seu nome. Por favor, nos exalte agora perante ao Pai de infinita bondade e misericórdia. E esse Pai de bondade, de amor, nós dando todo o culto, toda a graça, agradecendo por estarmos aqui também, aprendendo, refletindo, para que a gente sempre alcance melhores bonanças. E assim, Pai querido, nós te agradecemos com a oração que o teu Filho nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra de todo mal, principalmente de praticá-los. Pois o teu poder é o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Eu gostaria hoje de compartilhar um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18 do item 16, que fala que se reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. Primeiramente, para que a gente possa refletir sobre este tema, o espírito que traz essa mensagem psicografada é o espírito de Simeão, lá em Bordeaux, em 1854, na França. E ele discorre sobre o que, meus queridos? Sobre a história do cristianismo durante os tempos. E o que ele faz? Ele faz uma simbologia da humanidade, desde lá do início até o presente momento, como uma árvore que é chamada de árvore da vida. E ele fala que essa árvore é cheia de galhos e está destinada a abrigar viajores cansados do caminho, oferecendo frutos nutritivos e também água fresca. E ele afirma com veemência que os frutos desta árvore da vida são a fé e a esperança. Olha só. E ele faz uma reflexão que eu até anotei. Meus irmãos, afastai-vos, pois que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e seguem aquele que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Para a gente fazer uma introspecção sobre isso, o cristianismo já vem fazendo isso desde a morte de Jesus, muitos séculos, pregando essas virtudes trazidas, que foram trazidas por Jesus, que são as virtudes que vêm do Pai. Mas poucos colhem esses frutos. Por quê? Por que poucos colhem esses frutos? Porque ele mesmo, Simeão, ele faz um alerta que o egoísmo humano, a busca do poder desenfreado, a cobiça, fizeram ao longo da história o quê? Que a mensagem do Cristo fosse totalmente deturpada. Muitos aqueles que se dizem seguidores do Cristo, através de suas religiões, impõem as suas ideias.
sem colocar aqui em xeque nenhuma religião. Só que essas religiões moldaram os ensinamentos de Jesus conforme os seus interesses próprios. Percebe? O seu interesse individual. Por isso que o domínio da crença religiosa, ele até destaca, em grande parte fracassou. Mas por que fracassou? Que muitos daqueles que são candidatos a cristãos são incapazes de quê? De formar homens melhores. Porque envenenaram as suas raízes e ressecaram os seus ramos e galhos desta árvore. Olha que coisa. Conhecer a mensagem do Cristo deve, acima de tudo, nos tornar pessoas melhores. Essa é a primeira premissa básica. E se isso não acontecer, meus queridos, infelizmente, nós vamos ficar nas fileiras daqueles que passam por esta árvore da vida e não percebem o valor de seus frutos. Não usufruem da sombra amiga e partem totalmente desavisados. Olha aí, distraídos. Ele até também ressalta, distraído dentro de um deserto de um sol escaldante da ilusão. Olha, será o bastante dizer, fazendo a indagação, eu sou cristão, eu sigo a Cristo? E ele dá a resposta a Simeão, clara e verdadeira, que a gente não pode esconder o desejo de fugir desta verdade. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. Então não há como a gente se iludir, a gente se enganar, meus queridos, porque a gente tem um contato com esta doutrina dos espíritos que traz dentro do nosso universo íntimo. E ela traz também a realidade de um cristianismo redivivo, restaurado, que foi esquecido totalmente através dos tempos. Dentro de uma expressão bem simples e com muita clareza. E se a gente não melhorar essa condição moral a qual ele ressalta, perante aos nossos semelhantes, perante ao próprio mundo, nós seremos árvores estéreis. Olha só. E ela será lançada ao fogo, como diz nessa passagem, como Jesus também diz nessa passagem. A nossa função como espíritas é reviver essa mensagem do Cristo, fortalecendo mesmo que for com a menor parcela, meus queridos, na árvore da vida, que foi a nós confiada para promover frutos de esperança e de fé, e num futuro por vindouro. E nós estamos aqui neste momento, nós não estamos aqui por acaso. Nós fomos escolhidos neste planeta, é para que a gente possa evoluir, a fim de ao mesmo tempo a gente se libertar das nossas imperfeições, das nossas mazelas a qual nós carregamos, meus queridos. Então ele deixa isso muito claro, para que a gente possa transformar a nossa vida num celeiro de bênção e para a humanidade do futuro. Se a gente for parar e refletir, a gente nunca teve tanto conforto em nossas casas e somos tão vazios de esperança e de fé. Nunca tivemos tanta facilidade tecnológica
e nunca sofremos tantos sofrimentos, depressões, distúrbio psicológico, que é atordoante, carências afetivas avassaladoras, meus queridos. E isso, a gente entra nessa sintonia, muitas vezes devido à nossa superficialidade, porque nós estamos fortemente ainda ligados à matéria. O planeta está convulsionando sob o turbilhão de ondas magnéticas, eventos cósmicos que anuncia para nós e nos preocupa com catástrofes, com cataclismas. Olha só, mortes no plano coletivo. A vida ameaça mudar o seu curso naquilo que nós conhecemos, meus queridos. E nós continuamos ainda distantes das verdadeiras necessidades da alma. Por quê? Porque eu estou ainda evidenciado no quê? No sexo, no poder, no dinheiro, na paixão e na fama. Percebe? E na competição, principalmente. A gente vê tempestade solar, aquecimento global, que a gente sabe que o planeta está tendo essa transformação. Planetas em uma influência magnética, igual eu disse, que está se aproximando. E vai causar, futuramente, com certeza, cataclismas. E aí, o que a gente pode entender dessa questão? São os inúmeros os avisos cósmicos que são endereçados a nós, aos homens do século 21. Percebe? E nós, infelizmente, ainda queremos permanecer na infância espiritual, matando tudo que há na terra, na vida, por quinquilharias, por coisas efêmeras, coisas passageiras, que vão passando de mão em mão e desaparecem com a mesma facilidade com que as surgiram. E os espíritos falam a Kardec que os homens e mulheres deste tempo povoarão a terra redimida, a terra do futuro. Aqueles que estiverem voltados ao bem, sem traços, reitero, do egoísmo, da vaidade, do orgulho e do egocentrismo. Percebe? E a afirmação é tão lógica que é evidente que pode até passar despercebida em nossa vida. Mas se a gente fazer essa observação, a gente vai se atentar ao fato que nós somos os homens e as mulheres que vão habitar essa terra regenerada, essa terra do futuro, meus queridos. Ou não é? Se a gente acredita na lei da reencarnação, percebe? Nós estamos preparando o campo para que a gente volte aqui, neste próprio planeta. Percebe? Porque a Terra está mudando de ciclo. É um ciclo mais elevado. Percebe? Ou infelizmente nós seremos retirados. Se a gente não quiser, se a gente relutar contra isso, a gente vai ser lançado em outro lugar, num outro quadrante do universo. Percebe? Em outro planeta, em condições mais árduas, sofríveis, difíceis. Percebe? Então a gente não quer isso para o nosso espírito, porque nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana.
Nós não somos seres humanos vivendo essa experiência espiritual, percebe? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então não há momento para indecisão ou meio termo. Ou nós decidimos pelo amor, pelo bem e pela paz, ou a gente vai se definir através das nossas ações. Orgulho, egoísmo, cobiça, inveja, vaidade, que são forças atuantes que estão impedindo a nós de alçar voos mais altos para esta terra regenerada, essa categoria que a gente vai estar. Não sou eu que estou falando isso, são os orientadores deste próprio planeta, que cuidam deste planeta, que dizem isso. Então, meus queridos, o que nós estamos esperando para mudar? Um tsunami em grandes proporções? Um terremoto? Uma peste dizimadora? Outros ciclos de pandemia cada vez mais letais? O que a gente está esperando? O que realmente nós estamos esperando? Percebe? E a gente não vai poder alegar ignorância, porque a gente sabe, a gente tem um aparato para que a gente possa mudar. Muitas vezes a gente se acomoda na almofada ilusória da alienação espiritual, e a gente finge que a gente não sabe, e nós estamos perdendo o arado no campo. O que quer dizer isso? Tempo evolutivo, meus queridos, e uma encarnação que nós estamos desperdiçando. Por quê? Porque a gente revira ainda gavetas de mágoa, a gente semeia discórdia, a gente faz fofoca, a gente faz contenda dentro da nossa família e fora da nossa família. Naquela sede muitas vezes de sensualismo, de paixão, de prazer enganador. Percebe? E aí Simeão, ele vai falar uma coisa assim, que as palavras do Cristo jamais passarão. Os que dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Se a gente ignorar esse aviso, somos os mais insensatos que clamam Senhor, Senhor, totalmente em vão. Percebe? O reino dos céus, a qual é falado, é essa terra regenerada, é o preparo aqui já do planeta para este porvir, meus queridos. Pode ter certeza disso. Então aqui não será habitado egoístas, orgulhosos, vaidosos, dissimulados e superficiais. E Jesus define isso muito bem naquela parábola memorável que é a separação do joio do trigo. Olha só. Portanto, é necessário nós avaliarmos, fazer uma análise de si mesmo, para sabermos em que patamar nós nos encontramos como cristãos. Quais são as nossas ações no bem, para que efetivamente eu possa dizer o seguinte: eu não sou um cristão por conveniência. Para a gente refletir. O que eu tenho buscado dentro da doutrina espírita para colocar em minha vida? Como andam as minhas obras? Eu já exemplifico o perdão dentro da minha casa, dentro do meu lar,
como também eu desejo ser perdoado, e respeitando as minhas limitações, os meus equívocos. Eu tenho demonstrado indulgência com os erros alheios, para a gente parar e refletir. Eu sei praticar a caridade totalmente desinteressada, além daquela oferta que às vezes é muito fácil eu fazer: moeda, pão, agasalho, remédio. A minha palavra, ela auxilia, edifica. A minha conduta me educa. O silêncio que eu tenho é o perdão. O gesto que eu tenho incentiva para o bem. E saber com humildade o que realmente sou, e não querer ser aquilo que eu não sou. Olha só, para a gente poder refletir. Uma outra coisa, eu falo a verdade com brandura, medindo a conveniência do que digo, envolvendo as minhas palavras num clima de misericórdia, de gentileza, porque gentileza gera gentileza, amor gera amor. Eu ainda, de certa forma, em contrapartida, eu vou demorar ainda no pedestal do meu orgulho, defensor de uma realidade assim: doa a quem doer. Eu faço diariamente um exame de consciência antes de dormir, a fim de examinar os meus pontos fracos, os meus pontos falhos. Eu planejo reparações de erro, de ofensa, estratégia de comportamento que eu possa vir no dia seguinte ser melhor, que me ajudem a melhorar, para a gente poder refletir. Isso também vai reconhecer o verdadeiro cristão. Percebe? Ou deito-me tranquilo no travesseiro da minha inconsciência, esquecendo que sou um espírito imortal, que vive para crescer, aprender, aperfeiçoar e evoluir. Porque eu darei tudo lá, vou prestar conta no mundo espiritual de cada ato que tiver em desacordo com a lei divina, meus queridos. Não tem como escapar disso. Como eu saio na equação verbo espírita, olha só, verbo versus ação no bem de todos. Eu sou daqueles que ainda usa aquela técnica, aquele slogan: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Em flagrante, isso fica flagrante com a incoerência desta doutrina que é transformadora, meus queridos. Percebe? Isso, aquilo que eu digo professar aqui para vocês, porque o meu ouvido está mais perto da minha boca. Percebe? Olha a responsabilidade que eu tenho diante de vocês. Qual é a qualidade das minhas preces e orações? Eu já sei pedir força, coragem para enfrentar a dificuldade. Tudo isso está englobado, tá? Para se reconhecer o cristão. Como eu lido com as situações do dia a dia? Eu uso o recurso da oração para fazer uma negociata com Deus,
facilidades que ainda eu não mereço? Eu sei usar a prece da gratidão a Deus, aos bons espíritos, agradecendo até mesmo pelos meus problemas, desafios que apresentam em minha vida, que nós somos seres humanos, não tem como a gente não ter dificuldade, ser falho, mas a gente tem que buscar a melhoria. Nas minhas orações, ao contrário, eu demoro na queixa, na reclamação, na lamentação, muitas vezes no queixume de uma criança chorona e mimada. Como que eu fico? Quanto ao próprio dever de viver, aprender, lutar e principalmente servir, porque o próprio Jesus ele fala: eu vim para servir e não ser servido. Eu estou acomodado na poltrona da negligência, acreditando equivocadamente que pau que nasce torto morre torto? Para a gente poder parar e pensar. Ou experimento diariamente o desconforto das minhas imperfeições, e eu quero progredir com a ajuda de Deus. Então, meus queridos, para que a gente possa terminar essas reflexões, nós devemos estar a serviço do próximo como ferramenta para a minha própria alma, buscando servir sem reclamar, sem medir esforço, sem esperar recompensa, meus queridos. Percebe? Então eu não posso estar naquela prática, se eu me reconheço que sou cristão pelas minhas obras, aquela outra famosa frase: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Que Jesus nos proteja e nos abençoe. E vamos assim, neste momento, elevando ainda mais os nossos pensamentos até o alto, até o Pai maior, ao Pai de tudo, ao Pai de todos, que nos concede o dom da vida, que nos concede esse momento bendito de estarmos aqui em comunhão de espíritos, e que neste momento nós possamos ser instrumentos de vibrações, de oração, de amor, para uma fraternidade universal, para todas as comunidades carentes, para todas aquelas pessoas que neste momento estão desprovidas de sua pátria, sendo lançada em outros lugares, sem fé, sem razão. Que nesse momento a espiritualidade bendita possa acalentar os seus corações e seus pensamentos. Vamos vibrar e orar, meus queridos irmãos, por todas as casas que propagam o Evangelho do Cristo, independente de religião, mas que possa transformar pessoas melhores. Vamos vibrar e orar, meus queridos irmãos, para todos aqueles que sofrem dos males físicos e da alma. Com muito amor, com muita gratidão, vamos vibrando para os nossos idosos, para as crianças órfãs, para aqueles que estão largados no meio da rua, vítimas da miséria, do descaso, da incompreensão, da violência e de todas essas mazelas que são pertinentes a este mundo. Vamos pedir e clamar que o nosso Jesus envie por toda parte a paz, a esperança e a fé num futuro por vindouro.
Vamos vibrar e orar, meus queridos irmãos, pelo nosso Brasil, que se coloca a pátria do Evangelho e a luz do mundo, e que nós possamos ser essa luz do mundo, a levar a outras criaturas, não só na palavra que edifica, que esclarece, mas também na exemplificação a qual deixou Jesus. Vamos vibrar para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, para aquele que nós denominamos como os nossos inimigos. Não vamos dizer inimigos, são pessoas que estão aqui para que a gente possa se reajustar. Vamos praticar a regra de ouro, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Que assim seja. Graças a Deus e graça a Jesus. Boa noite a todos vocês. Um beijo no coração e um grande abraço fraterno.